Então, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Rezende e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar hoje sobre namorar na adolescência é pecado ou não é? Responder a pergunta, não há nada na Bíblia que fale sobre namoro. Antigamente, a maioria dos casamentos era arranjado. Então, eles juntavam ali famílias e falavam, vamos casar nossos filhos. Aí, sim. Então, não tem nada que fale sobre namoro na narrativa bíblica. Primeiramente, para explicar e contextualizar, namoro é um compromisso mais forte do que uma amizade, que ela tem o objetivo de fazer com que duas pessoas se conheçam antes do casamento. Sendo assim, o namoro tem como principal propósito o casamento, e nós, como cristãos, devemos entender muito bem isso. E agora me fala, um adolescente tem idade para casar? Você, meu querido jovem adolescente, lindo, maravilhoso, que tem seus 12, 13, 14 até 18 anos, você tem condição de você manter uma casa? Você tem condição de construir uma família, de conseguir criar 3 filhos? Você tem? Não tem! Então como você vai namorar? Não tem como! Por isso que é uma burrice, entendeu? Por isso que é uma burrice. Então, deixa eu me acalmar aqui. Então, o seu pastor, o seu líder, a sua mãe, seu pai, alguém mais velho já deve ter falado pra você que você não deve fazer isso, que é uma burrice fazer isso, mas você talvez não tenha entendido. Mas talvez com adolescente, assim como você, tipo, de adolescente para adolescente, entendeu? Talvez você entenda melhor. Então, vamos lá pro vídeo, vamos entender isso direitinho e mostrar pra você que é uma burrice. Então, adolescente, você está em uma fase de transição. Essa fase de transição é onde você deixa de ser uma criança e você passa a ser um adulto. Mas você não é um adulto ainda, né? Às vezes a gente é velho demais para fazer certas coisas, mas ainda novo demais para fazer outras, né? E é nesse momento que o mundo começa a se abrir. A gente começa a ficar encantado com certas coisas e com muitas coisas. E aí chegam também os hormônios. Sim, hormônios que eles ficam à flor da pele e a gente fica nessa vontade insaciável de querer alguém pra estar perto, aí vem a carência junto também, e aí vem todas essas coisas. Gente, são hormônios. Não é demônio, é hormônio, é uma coisa natural que acontece, todo mundo passa por isso. Então, às vezes essa intensidade que você sente as coisas, na verdade é hormônio. Entendeu? Então, você tem que aprender a lidar com isso, entender, olha, eu tô passando por uma fase de transição, né? E eu não posso tomar uma decisão que é tão importante, que é um casamento, que você vai escolher alguém que você vai passar a vida inteira junto, nessa fase em que eu tô tão instável, né? Que é o segundo ponto, que é instabilidade. Ou seja, nós adolescentes, somos muito instáveis. Porque eu também sou adolescente, né? Eu tenho 16 anos. E um exemplo meu. Eu sempre gostei de escrever. Escrevia em diários, escrevia pra mim, enfim. E eu teve uma vez que eu escrevi algo no meu diário. Falei assim, vou escrever aqui, vou falar o meu sentimento, não sei o quê. Beleza. Passaram-se menos de 2 meses. A hora que eu li aquilo, eu falei, mentira que eu escrevi um negócio desse. Não tem condição eu ter escrevido um negócio desse. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. Falei, gente, como assim? E isso é um exemplo que prova. Uma hora a gente sente algo assim mais profundo e uau, nossa. E outra hora a gente não quer, entendeu? É a mesma coisa. Uma hora você tá mega apaixonado pelo Ricardinho. Você tá assim, nossa, gente, eu amo o Ricardinho. Nossa, ele é o amor da minha vida. Eu vou casar com ele. Eu já escolhi o nome dos nossos filhos e não sei o quê. Passam-se 2 semanas e você nem quer olhar na cara dele. Entendeu? Ou às vezes você simplesmente passa por aquilo e você fica, nossa, eu fiz isso. Sim, isso é maturidade. A maturidade vai vir dessa forma. A gente vai começando a amadurecer e ver que a gente fazia coisas que eram vergonhosas. Adolescentes são assim, adolescentes fazem coisas burras. Sim, adolescentes fazem coisas burras, mas namoro não precisa ser uma das burrices, né?
Por isso que estamos aqui, para não sermos tão burros a ponto de fazer isso, né? Então, como você, estando tão instável, vai tomar uma decisão, não é uma qualquer decisão, é a decisão mais importante da sua vida, depois de ter aceitado Jesus. Claro, a segunda decisão mais importante da sua vida, sendo tão instável. Gente, você vai escolher alguém pra caminhar junto com você, pra ter os mesmos valores que você, pra andar junto com você. Vai ser aquela pessoa que vai estar junto com você 24 horas por dia, que vai estar lá pra você, que vai... Gente, tem tanta coisa que vai servir Deus junto, que a igreja vai criar filhos, vai ter tantas coisas, vai formar família. E como você vai fazer algo, vai decidir algo tão importante estando tão instável? Percebe? Porque é uma burrice? Ainda tem mais coisa, gente, ainda tem mais coisa. Então, como você vai tomar uma decisão tão importante estando nesse estado? Até mesmo os adultos, que são pessoas consideradas para ser mais estáveis ou equilibrados ou pessoas mais maduras, faz coisa errada, que dirá nós, que não tem estabilidade nenhuma para fazer as coisas. Entendeu? A gente tem 10 bilhões% de chance de dar mais errado. Aí você vai lá e vai tomar a decisão mais importante da sua vida estando estável. Parabéns, você é burro. Então vamos lá. Aí vem uma pessoa, um desviado, falar assim: Ah, Esther, mas eu não tenho vontade de casar com ele, sabe? Eu não tenho vontade de casar com essa pessoa. Eu quero só ver ele dar certo. Vamos ver se dá certo. você é um desviado, você tem que se converter de novo, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar Deus para largar de ser tão desviado, entendeu? Vai se converter. Tu tá querendo namorar desse jeito, é? Eu, hein? Gente, a gente não deve, não pode, é pecado, isso é pecado, tá? É pecado você defraudar dos sentimentos de alguém, é pecado você querer defraudar do corpo de alguém para seu benefício próprio. Lá em Coríntios vai falar, Coríntios 3 vai falar, o amor não busca seus próprios interesses. Então, se você já tá com alguém buscando seus próprios interesses, então não é amor. Simples, simples. Se você tá tentando usar alguém para poder satisfazer a sua carência, então não é amor. Simples, olha que incrível! Porque nós não devemos nos aproveitar do corpo do outro. Mas, pensando bem, você nem tinha que estar pensando nisso, né? Pensando em namorar, nem nada. E vamos pro vídeo, vamos voltar. E a terceira coisa, guarde o seu coração. Lá em Provérbios 4:23 vai dizer: sobretudo, guarde o seu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. Ou seja, é muito importante você guardar o seu coração. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos fala, nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos guardar nossos sentimentos. Adolescente, você é um adolescente precioso para Jesus. Ele morreu por você. Deus se fez carne entre nós para sofrer por nós e morrer naquela cruz por causa de você. Então guarde o seu coração, você é alguém precioso. Então esteja guardando seus sentimentos, não deixe que pessoas venham querer o seu coração, entregue o seu coração para Jesus, porque Ele é a única pessoa que não vai te decepcionar. Jesus nunca decepciona, Jesus nunca nos decepciona, Ele nunca vai nos deixar tristes, Ele nunca vai fazer algo que não seja para o nosso bem. Porque lá em Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, até as coisas ruins, elas cooperam para o nosso bem. Elas cooperam para que nós venhamos ser mais fortes. Então, entregue o seu coração para esse Deus criador, esse Deus amoroso, esse Deus incrível, que não tem palavras para descrever o quanto que ele é incrível, entendeu? Não entregue o seu coração nesse momento tão instável, entrega seu coração para Deus. Na Bíblia vai falar, jovens, sois fortes, né? Então você é forte, jovem, você é forte, adolescente, você é forte, então usa essa força que você tem, usa essa vontade de querer crescer, de querer inovar, de querer construir algo para Deus, porque, gente, namoro pode acabar, infelizmente não era para acontecer, mas casamento também pode acabar, mas o amor de Deus nunca se acaba. O amor de Deus por nós nunca se acaba, Deus nunca vai acabar, Deus é eterno, Deus
Ele é eterno para sempre. Então, tudo que você faz na obra de Deus, tudo que você faz para Deus, nunca se acaba. Tudo que você faz para Ele sempre estará guardado no coração de Deus. Então, guarde o seu coração. Não preocupe com essas coisas. Vai fazer a obra de Deus. Busque a Deus. E é isso. E agora, vamos falar das exceções. Essa parte eu tenho muita raiva, sabe? Porque assim, vem aquelas pessoas... Mas eu conheço um amigo que ele namorou com 14 anos e ele casou e hoje tem filho, tem família. Mas eu conheço aquele influenciador que ele namorou com 12 anos e agora ele tem uma família e é incrível. Gente, ok, ó, vem aqui. Vou te contar um segredo. Sabia que nas redes sociais eles só postam a parte boa? Oh my God! Oh my God! Sim, eles só postam a parte boa, porque é a parte boa que dá engajamento. Então eles não vão falar a parte em que eles quase caem em pecado. Eles não vão falar a parte em que eles quase terminaram porque eram instáveis. Eles não vão contar a parte ruim, porque a parte ruim nunca dá engajamento. A parte ruim não é a parte legal. E aí acontece, pessoas desse jeito ficam romantizando algo que é tão problemático. E com isso, o que acontece? Leva muitos adolescentes como você a quebrar a cara. Eles querem ganhar dinheiro em cima de você e eles ficam romantizando algo que é extremamente problemático. E você, adolescente, fica caindo nessas besteiras. Ah, mas meu amigo namora. Ah, mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Entendeu? Você não sabe. Aquele seu amigo, que às vezes nem cristão é, tá ali com o coração vazio, tentando se preencher com outra pessoa. Tentando alimentar a carência dela. Então, você tem Jesus, que é o suficiente. E Jesus é o suficiente para nós. Nós não precisamos de outra coisa, nós não precisamos de relacionamento, nós precisamos de Jesus. Então, pare de ficar se comparando com exceção. Sabe qual é a chance daquela pessoa ter dado errado? 99,9%. E a mesma porcentagem que você pode dar errado, entendeu? Então não fique se tratando como exceção. É melhor você guardar seu coração e esperar em Deus do que você ter um namoro completamente traumático. Sim, gente, sim. Namoro errado pode trazer traumas. Então, sim, você não namorar na adolescência vai te evitar traumas, vai evitar trazer traumas na nossa vida. Infelizmente, no mundo que vivemos, né, nós vamos ter aflições e vamos ter traumas. Mas existem traumas que dá para ser evitado, como esse. Entendeu? Você não precisa namorar na adolescência, você não precisa e não deve. Não deve fazer isso, você não deve, porque isso é uma burrice. É uma burrice. Então, para de ficar romantizando namoro na adolescência. Para de ficar querendo se tratar como se fosse exceção. Você não é exceção. Você não é especial o suficiente para você achar que você é exceção em algo que é tão problemático. E agora, estamos chegando no final do nosso vídeo e eu vou falar para vocês. Ah, então, tá, beleza, não posso namorar agora, já entendi, isso é burrice e tal. Mas o que eu faço agora? O que eu faço enquanto eu sou adolescente? Gente, deixa eu te falar, tem muita coisa pra você fazer e eu vou falar agora. Tanto que essa é a parte a mais legal de todas. Então, uma coisa, vai estudar. Ah, mas eu não gosto de estudar. Vai estudar, gente, vai estudar, vai se profissionalizar, vai arrumar uma faculdade, vai passar numa faculdade boa, vai se profissionalizar, vai pregar o evangelho na escola, vai servir a Deus sem intenso, a ponto de transbordar, ler a Bíblia, fala assim, nossa, faz um propósito esse ano, não sei, nossa, eu vou ler a Bíblia 3 vezes esse ano, nossa, eu vou, ocupa a mente com coisas do céu, ocupa a mente com coisas de Deus, ocupa a mente com coisas que vão fazer você crescer espiritualmente, crescer em maturidade, se prepara, porque você tá passando por essa fase de transição de criança a adulto e você tá se tornando um adulto. Busca ser um adulto inteligente, um adulto sábio, um adulto cheio da presença de Deus, um adulto que vai crescer e que vai ser bênção na vida de outras pessoas, entendeu? Busca isso.
E assim, aprenda alguma coisa nova, vai crescer pessoalmente, descubra um hobby, vai pintar, vai, sei lá, vai decorar o seu quarto, vai gravar vídeo pra internet, pra ensinar outras pessoas a fazerem coisas legais. Não façam vídeos de coisas idiotas, tá? Façam vídeos que vai agregar na vida das outras pessoas, vai ensinar alguma coisa, vai aprender alguma coisa difícil, vai criar um hobby, vai fazer crochê, vai conversar com a sua mãe, com o seu pai, pra você aprender coisas novas com eles, vai estudar mais, sei lá, e ora, jejua, se entrega, se derrama na presença de Deus, fala assim, que Jesus venha governar a sua vida mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, que ele venha ser a única pessoa que esteja no trono do seu coração. Então, gente, melhor do que um namoro apressado é você se derramar na presença de Deus, é você chorar, você orar, você falar, gente, eu tô sentindo a presença de Deus, é você queimar muito forte por Ele, é você queimar tanto que você vai começar a mostrar isso para as outras pessoas, que você não vai conseguir ficar quieto, você não vai conseguir ficar parado, você não vai conseguir guardar isso só para você vai querer transmitir isso para as outras pessoas. E por isso estamos aqui. Nossos 2 objetivos na Terra é conhecer Jesus e o outro é torná-lo conhecido e ir até os confins da Terra para falar do nome dele. Então faça isso. Vai pregar o evangelho para o amigo da sua escola, fala do amor de Jesus para ele, fala o quanto que você ama ele, fala que ele vive, fala que ele tá vivo. E seja esse adolescente abençoado, não se preocupe com essas coisas, gente, não se preocupe, porque isso é tudo vaidade. Essas coisas de namoro, essas coisas, é tudo vaidade, essas coisas vão passar. E assim, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, os mares, as montanhas, que criou eu e você, o mesmo Deus que estava dentro da fornalha, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que criou, que fez tudo, o mesmo Deus que se fez carne entre nós e habitou entre nós, e ele morreu por nós e ressuscitou no 3º dia. É o mesmo Deus que tá cuidando do seu futuro, tá cuidando do seu futuro relacionamento, que tá cuidando das suas coisas. Então, cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas. Então, se acalme, fica calmo, não precisa se preocupar com isso. Jesus está com você. E é isso, gente! Curte esse vídeo, se inscreva no canal e se você quiser uma parte 2... fala aqui nos comentários o que vocês querem, o que vocês querem que eu fale. Ah, Esther, eu quero que você fale mais sobre isso, eu quero que você faça uma parte 2 sobre isso. Enfim, gente, fala o que vocês querem, que eu estou aqui pra servir vocês e pra ensinar o pouco que eu sei pra vocês. Então é isso, ó. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.